Vamos começar aqui. Eu vou ler hoje um texto da Bíblia. A Bíblia João Ferreira de Almeida, que é 1 de Apocalipse, a revelação, que Apocalipse significa revelação. E eu também estou com outra Bíblia aqui hoje, estou com duas. As Escrituras Sagradas. Estou com as duas. As Escrituras Sagradas é antiga. Então eu vou ler o capítulo de Apocalipse nas duas Bíblias. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Quer dizer, notificou é contou. Notificou. Quer dizer, se eu for conversar com você, eu vou notificar. Vou falar, vou ali notificar com um amigo ali. Vou notificar com outro amigo. Vou contar o que aconteceu. E testificou, né? A palavra de Deus. Testificou é falou. Falou a palavra de Deus. E o testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. De tudo o que tem visto. Tem visto no seu entendimento? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem, não só os que lê, mas mais bem-aventurados ainda é os que ouvem, né? E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo do fim, o tempo está próximo. Quer dizer, o tempo do fim está próximo. Vamos parar um pouquinho aqui para nós ler esse parágrafo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Está escrito nessa aqui. Na outra Bíblia está escrito as 7. Congregação. O que seria isso aqui? Igrejas já sabemos, que eu preguei no vídeo anterior, né? Que igrejas são pessoas. Provei que igrejas são pessoas. Tá nos meus vídeos, pode assistir o meu vídeo anterior que está escrito nele lá. Então igrejas é pessoa. Então ele testificou as 7 pessoas da Ásia. Graças à paz seja convosco da parte de Deus, da parte daquele que é, quer dizer, daquele que é vivo, daquele que era e daquele que há de vir. Quer dizer, daquele que é vivo, daquele que era carnal, que era, e o que há de vir. Quer dizer, aquele que há de vir é Jesus Cristo. E dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Entendeu? Dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Espírito já sabemos que é corpos, né? Então é corpos, 7 pessoas, 7 Espíritos. E da parte de Jesus Cristo, qual que é a fiel testemunha e o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e que deu e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, quer dizer, nos purificou totalmente, nos lavou e nos fez reis, e sacerdotes para Deus e para o seu Pai, e Ele é a glória e poder para todo o sempre. Amém. E nos fez reis. Quer dizer, por que João falou nos fez reis? Não é todo mundo, né? Nos fez reis, não. Aqui ele estava falando dele, dos apóstolos. E sacerdotes da palavra de Deus. E sacerdotes para Deus e seu Pai. E Ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Tá vendo? A Ele, glória e poder
para todo sempre. Amém. Quer dizer, a Ele glória para todo sempre, porque Ele é o ser eterno. Eis que vem, ó, e eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram. Porque os que os transpassaram não estariam mortos? Por que os transpassaram aqui vai ver? Gente morto vê alguém? Não. Obviamente, nesse dia aqui, ele já foi ressuscitado. E eis que os que estão, e eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Tá vendo? Se lamentarão. Eu sou o Alfa e o Ômega. Muita gente diz essa palavra aqui, ó. Essa palavra com desdém. Às vezes as pessoas dizem dentro das igrejas hoje em dia, eu sou o Alfa, achando que Deus entrou em alguma pessoa ali, está falando essa palavra muito severa para poder brincar. Essa palavra que o Alfa e o Ômega significa o princípio e fim. Quer dizer que não tem começo, é um Deus. Se é um Deus, não pode brincar, né? O princípio e o fim, diz o Senhor. E Ele, que é, que era e que há de vir, que é, por que é? Que é e que era e que há de vir. O que é vivo. O que era é o que morre, já morreu, era porque já morreu, e que há de vir. Então aqui está falando da ressurreição de Jesus Cristo, que era vivo antes, que fez carne, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E Jesus apareceu a João na ilha de Patmos, né? Jesus aparece a João na ilha de Patmos. Ordena-lhe que escreve o que viu e o participe às 7 igrejas da Ásia. Quer dizer, as 7 pessoas que estão na Ásia, 7 pessoas incumbidas de passar a palavra adiante. E João, que também sou irmão e companheiro na aflição e no reino, a aparência de Jesus, e virei-me para ver com quem falava comigo. Tá vendo? Quem falava comigo. E virando-me, aqui nessa Bíblia aqui no começo, vamos voltar aqui para você ver. Aqui fala, Jesus aparece a João na ilha de Patmos. Aqui no contexto, no cabeçalho aqui, mas só que isso aqui não está na Bíblia. Isso aqui é algumas pessoas que pôs aqui. Jesus aparece a João. Então não foi João. Se fosse Jesus Cristo, João tinha conhecido ele na hora. Ele virou para ver com quem falava com ele. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro. 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, semelhante a um filho de homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Estava bem vestido, né? Você viu que ele estava vestido de uma roupa comprida, branca, obviamente, e um cinto de ouro pelo peito, pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos, como a lã, branca, como a neve, e os seus olhos como chama ardente.
Está vendo aqui? E a sua cabeça, cabelos eram brancos como de lã, branca, e como a neve. E os seus olhos como chamas de fogo, E os seus pés semelhantes a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Por que 2 fios? Cortava de qualquer lado, a espada cortava de cá, cortava de lá. É uma espada, da sua boca saía essa espada. E o seu rosto era como o sol, brilhava. Por que ele pôs lá no começo? Que era, vamos voltar aqui no começo. Era semelhante a latão, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como de muitas águas. Muitas águas são povos. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. 7 estrelas. As 7 estrelas, obviamente, era para quem ele ia mandar as cartas, os 7 anjos. E da sua boca saía uma aguda espada, uma espada de 2 fios, cortava dos 2 lados a espada, quer dizer, dessas 7 estrelas. 7 estrelas aqui, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Quem que é essa aguda espada de 2 gumes? Que fala aqui em Apocalipse. Que saía das 7 estrelas. As 7 estrelas pregando a palavra de Deus. É mesmo que uma espada, ela corta mais se brincar. A verdade fere mais o ser humano do que uma própria faca. Conforme for a verdade que você fala e a hora que você fala, você morre por ela. E o seu rosto era como o sol. Por que aqui fala que era como o sol? Né? Por que nós sabemos que o sol é maior que a lua? Né? Quanto à sua resplandecente. E o seu rosto era como o sol. Por que o seu rosto era como o sol? Porque quando essa espada batia, né, para alguns resplandeciam e clareava. É igual que você está num túnel escuro. Você entra aqui e está num túnel bem escuro. Quando você sai lá na frente, você já não sai e fala, nossa, clareou a luz. Tem uma luz no final do túnel. Isso você pode ter certeza que tem uma luz no final do túnel. E o seu rosto o rosto é o final do corpo. Né? Começa nos pés e vem para cima. O rosto é o último, é o final, o túnel. Quando na sua força resplandecente. E quando na sua força resplandecente. Quer dizer, você entrou no túnel, a espada saiu, que foi a palavra, você pegou ela, viu que era verdade, né? Quando você pega a palavra, na hora você já é batizado, porque o batismo é você acreditar. Acreditou, você já acreditou na palavra de Deus, o seu rosto é como o sol, já resplandeceu, a luz já raiou em você. Quando na sua força resplandecente. E eu vi, caiu aos seus pés como morto. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, por que destra? Você viu que lá atrás ele falou em destra? Destra o que é? E ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Quem que era esse que estava com ele lá em João? Que estava com João, que falou para ele, quem tem esse poder de falar que é o primeiro e o último? É só o Altíssimo que é o primeiro e o último. É só ele.
E o que vivo, ó, e o que vivo e fui morto, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo, tá vendo? Ali no começo ali deu a impressão que era Deus, porque só Ele é o primeiro e o último, mas aqui nós podemos saber que mais na frente que provou que não era Deus, era Jesus Cristo que veio dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Por que ele citou isso aqui? Ele não falou o primeiro e o último que foi nascido, ele falou o primeiro que foi morto e o último a ser ressuscitado. É assim que está escrito aqui na Bíblia. Só deixei que vocês pensassem naquela hora que era Deus, para poder nós chegar a esse consenso, para nós chegar a essa conclusão final aqui. Porque logo no segundo versículo, se você estiver falando mentira, você viu que derruba. Então isso aqui é para você, para poder você encaixando as palavras. Apocalipse não é fácil da pessoa interpretar ele, né? Mas Deus dá interpretamento para todo mundo que quiser ler. Todo mundo pode chegar a ler a Bíblia, que Deus deu para tudo, para muitos e com todos. Então qualquer um que quiser salvação, ela é dada, né? Deus vai instruir uma pessoa para poder falar, ó, você vai lá e lê a Bíblia. A pessoa vai ler e tem o conhecimento que Deus vai dar. Escreve estas coisas que tem visto, né? Ó, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. E tenho a chave da morte. Por que ele tem a chave da morte aqui, ó? Porque ele ganhou a chave da morte. Eu não preguei no capítulo anterior. Por que eu comecei a fazer aquela pregação lá de Coríntios? Para que vocês entendam que ele morreu, que ele veio, né? Que ele era vivo, transformou em mortal. Depois ele ganhou o direito. Com a sua morte ele ganhou o direito de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele tem a chave da morte, né? E do inferno. Lá também a gente vimos que a morte é o mesmo inferno. Não existe inferno. Escreve estas coisas que tem disto, e são as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Quer dizer, os anjos das 7 igrejas. Por que é anjos aqui? Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Tá vendo? Ele só repetiu de novo, ó. Os anjos, ó. As 7 estrelas que viste são 7 anjos. Os 7 anjos são as 7 igrejas. Obviamente, as 7 igrejas já vimos que não existe igreja. A igreja é você, é você. O templo é você, né? Então, os 7 anjos também é você ou o outro. Ou as pessoas que pregavam naquela época, que lá, na época que eles mandou essas cartas aqui para lá, tinha apóstolos que eles tinham feito. Que Paulo mesmo, ele mesmo fala, eu plantei a sementinha em Saulo, né? Então Saulo era grego. Então Paulo pôs a sementinha. Ele plantou a sementinha que era Apolo. Apolo certamente tinha plantado mais sementinha. Essas é que era as 7 igrejas e os 7 anjos e os 7 castiçais de ouro. Então até aqui deu para compreender mais ou menos, né? Agora vamos prosseguir então. Prosseguir agora. Então vamos fechar aqui. Esse é o capítulo 1 de Apocalipse. Então vamos fechar esse.
Depois eu vou falar do outro. O outro, que é o Apocalipse capítulo 2. Vamos seguir, para a gente ver o que está dizendo no capítulo 2.